Capítulo 8. Mantendo as portas abertas. Porque as opções nos distraem do objetivo principal. Em 210 a.C., um comandante chinês chamado Xing Yun atravessou o rio Yangtze com suas tropas para atacar o exército da dinastia Qin e pernoitaram nas suas margens. De manhã, as tropas acordaram horrorizadas, viram os seus navios a arder. Apresentaram-se a combater os atacantes, mas depressa descobriram que fora a própria Xing Yang que incendiara os navios e que também tinha ordenado que partissem todas as panelas de cozinhar. Xing Yun explicou às suas tropas que sem navios e sem panelas o inimigo não teria outro remédio senão lutar pela vitória ou morrer. A estratégia não colocou Xing Yu na lista dos comandantes militares favoritos da China, mas teve um efeito tremendo de concentração nas suas tropas. Com as lanças e os arcos atacaram ferozmente o inimigo e ganharam 9 batalhas consecutivas, amedrontando totalmente as forças militares principais da dinastia Qin. A história de Xing Yu é notável por ser completamente antiética em relação ao comportamento humano. Geralmente não suportamos a ideia de fechar as portas às alternativas. Por outras palavras, se nós estivéssemos no exército de Xing Yu, teríamos evitado parte das tropas para tomar conta dos navios. No caso de precisarmos deles retirar, e teríamos pedido que outros cozinhassem no caso do exército ter de ficar estacionado em algumas semanas. Outros ainda teriam moído o arroz dentro de pacotes de papel no caso de precisarmos de pergaminhos para assinar os termos de rendição dos poderosos Qin, o que seria altamente improvável para começar. No contexto do mundo atual, empenhamos febrilmente em deixar todas as opções em aberto. Compramos o sistema informático expansível, não vá precisarmos de todas aquelas campanhas e óptimos high-tech. Compramos as apólices de seguros que oferecem uma televisão de plasma de alta definição. Não vá o ecrã estragar-se. Inscrevemos os nossos filhos em todas as atividades possíveis no caso de uma delas despertar um talento por ginástica, piano, francês, cultivo de orquídeas ou taekwondo. E compramos um SUV de luxo, não para pensarmos nos vamos despistar na autoestrada, mas porque, se isso acontecer, queremos ter um espaço de proteção. Podemos nem sempre ter consciência disso, mas damos sempre qualquer coisa em troca dessas opções. Ficamos com um computador que tem mais funções do que precisamos ou uma aparelhagem com uma garantia desnecessariamente cara. E no caso dos miúdos, abdicamos do tempo deles ou do nosso e da oportunidade de virem a ser mesmo bons numa atividade, tentamos proporcionar alguma experiência num leque vasto de atividades. Ao andar para trás e para frente nas coisas que podemos ser importantes, esquecemos-nos de passar tempo suficiente nasquelas que são mesmo. É um jogo de loucos que jogamos com uma aptidão notável. Reparei neste problema específico num dos meus alunos, um jovem muito talentoso chamado Joey. Tinha acabado o curso básico e agora tinha que escolher o bacharelato, mas qual? Era apaixonado por arquitetura e passava os fins de semana a estudar edifícios ecleticamente desenhados de Boston e imaginava-se um dia desenhar aquelas estruturas orgulhosas. Simultaneamente, também gostava das ciências informáticas, especialmente da liberdade e a flexibilidade dessas áreas de estudo. E também se imaginava um emprego bem pago de uma empresa excitante como a Google. Os pais queriam que fosse um cientista informático. De qualquer modo, quem é que ia para a MIT para estudar arquitetura? Contudo, a paixão pela arquitetura era intensa. À medida que Joey ia falando, apertava as mãos em frustração. As disciplinas que precisava para os bacharelatos em ciências informáticas e arquitetura eram compatíveis. A primeira requeria algoritmos, inteligência artificial, engenharia e sistemas informáticos, circuitos e eletrônica, sinais e sistemas, estruturas de computação e um laboratório em engenharia de software. Para a arquitetura precisava de outras cadeiras, como arquitetura experimental, fundamentos das artes visuais, introdução a tecnologias de construção, história e teoria arquitetônica e vários outros estudos.
Como escolher a carreira e qual fechar a porta? Se começasse as aulas das informáticas, seria muito difícil trocar depois para a arquitetura, e se começasse por aí, seria igualmente difícil voltar à informática. Por outro lado, se inscrevesse nos dois cursos, o mais certo seria acabar sem nenhum dos diplomas ao fim dos 4 anos no MIT, e precisaria mais um ano, pago pelos pais, para completar os estudos. Acabou por se formar em ciências informática, mas seu primeiro emprego foi uma combinação perfeita dos seus talentos, a desenhar submarinos nucleares para a Marinha. Outra aluna minha, chamada Dana, tinha um problema semelhante, mas centrado em 2 namorados. Dedicava sua paixão e energia a alguém que conhecera recentemente, com quem alimentava esperanças de construir uma relação duradoura, ou podia continuar a perder tempo e empenho numa relação anterior que estava desgastada. Era óbvio que gostava mais do novo namorado, mas não conseguiu quebrar a outra relação. Entretanto, o namorado novo começava a sentir-se irrequieto. Queres mesmo arriscar-te a perder o rapaz de quem gostas? Perguntei-lhe, pela possibilidade remota de poderes descobrir daí um tempo de que afinal gostas mais do teu namorado antigo? Ela acenou que não, com a cabeça, e rompeu em lágrimas. Por que é que temos tanta dificuldade com as opções? Por que tentamos manter abertas todas as portas possíveis, mesmo a grande custo? Por que não conseguimos simplesmente comprometer-nos? Para responder essas questões, Jing Shin, professor em Yale, e eu elaboramos uma série de experiências que capturassem os dilemas representados por Dana e John. A experiência consistia num jogo de computador que eliminaria algumas das complexidades da vida e nos daria uma resposta direta sobre a tendência que temos para manter as portas abertas durante muito tempo. Chamamos-lhe o jogo das portas. Escolhemos um local escuro e lúgubre, uma caverna onde nem o exército de Shang Yu teria vontade de entrar. O dormitório do campus leste do MIT é um sítio tenebroso e o lar de piratas eletrônicos, entusiastas de hardware, malucos e pários vários, e acredite, é preciso ser um verdadeiro páreo para ser um páreo do MIT. Numa sala pode ouvir-se música alta, dar festas loucas e andar nu. Outra funciona como um imã para os alunos de engenharia, cheia de maquetes de tudo, desde pontes e montanhas russas. Se alguma vez visitar essa sala, carregue um botão de pizza de emergência e logo aparece alguém a entregar uma pizza. Existe uma terceira sala completamente pintada de preto. Uma quarta tem as casas de banho decoradas com vários murais diferentes. Se carregar na palmeira ou na dançarina de samba, começa a ouvir música, descarregada legalmente da internet, claro. Claro está. Numa certa tarde, já há alguns anos, Kim, uma das minhas assistentes de pesquisas, vagueou pelos corredores do dormitório do campus de leste com um portátil debaixo do braço. Batia a todas as portas perguntando aos estudantes se queriam participar de uma experiência rápida e ganhar algum dinheiro. Quando a resposta era positiva, ela entrava no quarto e descobria por vezes com dificuldade um pequeno espaço para pousar o computador. Abrindo o programa, apareciam 3 portas no monitor, uma vermelha, uma azul e uma verde, que explicava que os participantes podiam abrir qualquer uma delas, vermelha, azul ou verde, com um simples clique. Depois de entrarem na sala, cada clique seguinte atribuía uma certa quantia de dinheiro. Por exemplo, se uma determinada sala oferecia entre 1 a 10 cêntimos, ganhariam qualquer coisa nesse intervalo sempre que clicassem com o mouse dentro dessa sala, e o computador ia contabilizando os ganhos durante a experiência. Para ganhar o máximo possível, era necessário descobrir qual das salas pagava mais e depois clicar nela tantas vezes quanto possível. Cada vez que se mudasse de sala, gastava-se um clique, só podia clicar 100 vezes. Por outro lado, passar de uma sala para outra podia ser uma boa estratégia para descobrir qual é que pagava mais. Por outro lado, correr de uma para outra queimava os cliques que de outro modo podiam render dinheiro. Albert, um violonista residente da ala dos adoradores do Senhor Negro Crotos, foi um dos primeiros participantes. Era um tipo competitivo determinado a ganhar mais dinheiro do que todos. Escolheu a porta vermelha na primeira jogada e entrou na sala quadrada. Uma vez lá dentro, clicou com o mouse e registrou 3,5 cêntimos. Clicou novamente 4,1 cêntimos. O terceiro clique registrou 1 cêntimo. Depois
de escolher mais alguns prêmios nessa sala, interessou-se pela porta verde. Clicou ansiosamente com o mouse e entrou. Nessa sala, recebeu 3,7 cêntimos no primeiro clique, 5,8 no segundo e 6,5 no terceiro. O contador no monitor ia mostrando os rendimentos a crescer. A sala verde parecia melhor do que a vermelha. Mas então, e a azul? Clicou para entrar na última porta. Os 3 cliques não foram além dos 4 cêntimos. Esqueça, voltou apressadamente para a porta verde, a sala que dava cerca de 5 cêntimos por clique, e ali gastou os cliques que lhe sobravam. Quando chegou ao fim, Albert perguntou a Kim como que se tinha saído. Ela sorriu e respondeu-lhe que tinha sido um dos melhores até ali. Albert confirmou uma suspeita nossa sobre o comportamento humano, dada uma situação simples e um objetivo claro, neste caso ganhar dinheiro. Todos somos bastante aptos a alcançar a fonte da nossa satisfação. Se expressássemos a experiência em termos de namoro, Albert tinha simplesmente escolhido um par, experimentado outro e ainda namoriscado com um terceiro. Mas depois de tentar várias opções, voltou para a melhor, onde preferiu ficar até o fim do jogo. Mas para ser sincero, Albert teve a vida facilitada. Mesmo quando andava a correr com outras namoradas, as anteriores esperavam pacientemente que ele voltasse aos seus braços. Mas suponha que as outras, depois de serem negligenciadas, lhe viravam as costas? Suponha que as suas opções se iam reduzindo? Albert abdicaria delas ou tentaria mantê-las todas em aberto enquanto pudesse? Seria capaz de sacrificar parte dos rendimentos garantidos pelo privilégio de manter as restantes opções em aberto? Para descobrir, alteramos o jogo. Desta vez, qualquer porta que não fosse visitada durante 12 cliques desaparecia para sempre. Um residente da ala dos piratas informáticos, chamado Sam, foi o primeiro participante com a condição de desaparecimento. Escolheu a porta azul para começar e clicar 3 vezes. O contador foi somado aos seus ganhos, mas ele prestava atenção também a outra coisa. A cada clique adicional, as outras portas iam diminuindo, 1/10 de tamanho, mostrando que iriam desaparecer se não tivessem visitadas. Só podia dar mais 8 cliques. Sam não ia deixar isso acontecer. Clicou na porta vermelha, que logo aumentou de tamanho, e clicou 3 vezes dentro da sala. Depois reparou na porta verde, que estava a 4 cliques de desaparecer, e mudou novamente o cursor, restaurando desta vez o tamanho da porta verde para o normal. Parecia ser a porta que mais dinheiro rendia. Devia lá ficar? Cada sala tinha um intervalo de rendimentos, pelo que Sam não podia ter a certeza de que esta era a melhor porta. A azul podia ser a melhor, ou talvez a vermelha, ou talvez nenhuma delas. Com um olhar esgazeado, Sam atravessou o monitor com o mouse, clicou na porta vermelha e observou a azul encolher. Depois de mais alguns cliques, passou para a azul, mas agora a verde estava perigosamente pequena e resolveu lá voltar. Será que esta é uma forma eficiente de viver a nossa vida, especialmente quando aparecem mais 2 ou 3 portas todas as semanas? Não posso dar palpite sobre certas áreas da sua vida pessoal, mas nossas experiências constatamos claramente que correr de uma esquina para outra é fatigante e dispendioso. Na verdade, frenesim para impedir que as portas fechassem, os nossos participantes acabaram por ganhar bem menos dinheiro, cerca de 15%, do que aquelas que não tiveram que lidar com a condição das portas fechadas. A verdade é que podiam ter ganho mais dinheiro escolhendo uma sala qualquer e clicando só nessa durante todo o jogo. Pense nisso em termos da sua carreira ou da sua vida pessoal. Quando Jin Yong e eu alteramos as experiências para impedir as portas abertas, os resultados continuaram idênticos. Pusemos cada abertura de porta a custar 3 cêntimos e assim o custo já não era só o clique perdido, um custo de oportunidade, mas também prejuízo financeiro direto. Os participantes não reagiram de modo diferente, mantendo a mesma excitação irracional em manter todas as portas abertas. Depois contamos aos participantes a quantia monetária exata que podiam esperar de cada sala. Os resultados foram os mesmos. Não aguentavam ver uma porta fechar-se. Também deixamos alguns deles testar o jogo centenas de vezes antes da experiência real. Achamos que certamente veriam a vantagem de não ir atrás das portas que fechavam. Enganamo-nos.
enquanto via as suas opções a diminuir, os nossos alunos do MIT, supostamente jovens brilhantes, perdiam a concentração, batiam a todas as portas como galinhas tentando ganhar mais dinheiro e acabando por ganhar bem menos. No final, tentamos outro tipo de experiência que raiava em reencarnação. As portas continuavam a desaparecer quando não eram visitadas durante mais de 12 cliques, mas para sempre. Um só clique podia ressuscitá-las, e que significava que podia negligenciar uma porta sem prejuízo. Isto impediria os participantes de clicarem nas portas que iam fechando? Não. Para nossa surpresa, continuaram a desperdiçar os cliques nas portas que reencarnavam, mesmo quando o seu desaparecimento não acarretava consequências e podia ser facilmente invertido. Simplesmente não podiam tolerar a ideia da perca e continuaram a fazer tudo o que podiam para não deixar que as portas se fechassem. Como livrar-nos deste impulso irracional de perseguir as opções inúteis? Em 1941, o filósofo Erich Fromm escreveu um livro chamado Escape from Freedom. Dizia que numa democracia moderna, as pessoas não sofrem de falta de oportunidades, mas sim da sua estonteante abundância. Na nossa sociedade moderna é exatamente isso que acontece, e somos constantemente recordados de que podemos fazer a ser tudo o que quisermos. O problema é estar à altura deste sonho. Temos que evoluir em todos os sentidos possíveis, experimentar todos os aspectos da vida e ter certeza que já vimos 999 das 1000 coisas que há para ver antes de morrer. Aí surge um problema. Será que estamos a espalhar-nos demais? Creio que a tentação que Fromm descrevia é que observamos quando os participantes corriam de uma porta para outra. Correr de uma porta para outra é uma estranha atividade humana, mas mais estranha ainda é a nossa compulsão em correr para portas de pouco valor, oportunidades claramente mortas ou de muito pouco interesse. Por exemplo, a minha aluna Dana já tinha concluído que um dos seus pretendentes era uma causa perdida. E então, por que é que continuava a alimentar uma relação deteriorada com um parceiro menos apelativo e arriscava a boa relação que tinha com o outro homem? Do mesmo modo, quantas vezes já compramos coisas, saldos que não precisamos, mas que não deixamos escapar porque nunca mais a encontramos em esse preço? Outro lado dessa estratégia evolui quando não percebemos que há coisas que são mesmo portas que desaparecem e que precisam da nossa atenção imediata. Por exemplo, podemos trabalhar mais horas sem nos apercebermos que a infância dos nossos filhos vai passando. São portas que vão fechando muito lentamente para que as vejamos desaparecer. Um amigo meu disse-me que o melhor ano do seu casamento foi quando vivia em Nova York. A mulher vivia em Boston. Só se encontravam os finais de semana. Antes disso, quando viviam juntos em Boston, passavam os fins de semana em trabalhar, em vez de gozarem a companhia um do outro. Quando a situação mudou, sabiam que só tinham os finais de semana para partilhar, com os finais bem determinados, a hora do comboio de regresso, sendo evidente que os ponteiros do relógio não paravam. Dedicaram os finais de semana um ao outro em vez do trabalho. Não defendo que se deve descurar do trabalho e ficar em casa com os filhos o tempo todo ou mudar para outra cidade só para ter os fins de semana melhores com o cônjuge, apesar disso trazer grandes vantagens. Mas não seria bom ter um alarme incorporado que nos avisasse quando as portas estão a fechar para as opções mais importantes? Então, o que podemos fazer? As experiências que efetuamos provaram que correr numa azafama para não deixar que as portas se fechem é um jogo de loucos. Não só dá a cabo das nossas emoções, como também nos desgasta a carteira. O que temos que fazer é começar conscientemente a fechar algumas delas. Claro que as portas pequenas são mais fáceis de fechar. Podemos facilmente riscar nomes da lista de boas festas ou retirar Say No das nossas listas de atividades da nossa filha. Mas as portas maiores, as que assim parecem, são mais difíceis de fechar. Como é que podem conduzir a uma nova carreira ou um emprego melhor, as relacionadas com os nossos sonhos? Passa-se o mesmo com as relações entre as pessoas, mesmo que pareçam não ir a lado nenhum. Temos uma compulsão irracional para manter as portas abertas. É assim que somos, mas isso não significa que não possamos tentar fechá-las. Pense num episódio de ficção como Reg Butler, Abandonar Scarlett O'Hara.
e tudo o vento levou. Na cena em que ela se pendura nele e implora: "O que vou fazer? Para onde irei?" Hatch, depois de ter aturado muito e estar finalmente farto, diz francamente: "Minha querida, estou-me nas tintas." Não foi por acaso que esta frase se tornou uma das mais memoráveis da história do cinema. É o ênfase do fechar de uma porta que torna tão apelativa. Devia fazer-nos pensar em todos os temos portas pequenas e grandes que devíamos fechar. Temos que largar as associações que são um desperdício de tempo e deixar de mandar cartões de Natal a pessoas que já partiram para as novas vidas e novos amigos. Precisamos determinar se temos realmente tempo para ver o basquetebol, jogar golfe ou squash e manter a família unida. Também devemos largar alguns desses desportos porque sugam as nossas energias e compromissos e nos afastam das portas que deviam manter abertas e porque dão conosco em doidos. Suponha que já fechou tantas portas que só lhe sobraram duas. Era bom poder dizer-lhe que as suas opções agora são mais fáceis, mas muitas vezes não são. Na verdade, uma das decisões mais difíceis é escolher entre duas coisas igualmente desatraentes. É uma situação que resulta de manter as portas abertas durante demasiado tempo e acabamos por pagar pela indecisão no fim. Vou contar-lhe uma história sobre isso. Um dia um burro cheio de fome aproximou-se de um celeiro e descobre duas medas de feno do mesmo tamanho, dois extremos do celeiro. O burro está no meio dos dois e não sabe qual deve escolher. Passam-se horas e ele continua incapaz de decidir, até que, por fim, morre de fome. Claro que a história é hipotética e retrata injustamente a inteligência dos burros. Talvez o Congresso dos Estados Unidos fosse um exemplo melhor, e é frequente ficar paralisado, não necessariamente devido aos grandes temas legislativos como a recuperação das grandes autoestradas nacionais, a imigração, a melhoria da proteção federal das espécies ameaçadas e etc. Mas por causa de pormenores. É vulgar o partido ter posições nesses assuntos equivalentes às duas medas de feno. Apesar disso, ou por causa disso, o Congresso fica frequentemente entalado no meio. Uma decisão rápida não serviria melhor a todos? Eis um exemplo. Um amigo meu passou 3 meses a escolher uma máquina digital entre dois modelos praticamente idênticos. Quando finalmente se decidiu, perguntei-lhe quantas oportunidades fotográficas tinha perdido, quanto tempo valioso perdera na seleção e quanto teria pago para ter fotografias digitais da sua família e amigos que documentassem nos últimos 3 meses. Mais do que vale a máquina, respondeu ele. Já lhe sucedeu alguma coisa do gênero? O que meu amigo e o burro e o Congresso não conseguiu fazer ao concentrar-se nas semelhanças e diferenças menores entre as duas coisas foi considerar as consequências de não tomar uma decisão. O burro não considerou morrer à fome, o Congresso não considerou a perca de vidas enquanto debatia a legislação das autoestradas e o meu amigo não considerou todas as grandes fotografias que estava a perder, já para não falar do tempo que gastou no Best Buy. O mais importante é que todos eles não levaram em conta as diferenças relativamente menores inerentes a qualquer das decisões. O meu amigo teria ficado igualmente satisfeito com qualquer das máquinas fotográficas. O burro podia ter comido qualquer uma das medas de feno e o Congresso teria se orgulhado das suas realizações, independentemente das ligeiras diferenças na legislação. Ou seja, todos deviam ter considerado que a decisão era fácil, até podiam ter atirado uma moeda ao ar no sentido figurado no caso do burro, e seguido com suas vidas. Porém, não agimos assim, porque não conseguimos fechar as portas. Apesar da escolha entre duas coisas muito parecidas, deve ser uma coisa simples, na verdade não é. Fui vítima desse dilema há uns anos, quando tentava decidir se devia ficar no MIT ou ir para Stanford. Acabei por escolher MIT. Confrontado com duas opções, passei várias semanas a comparar exaustivamente as duas escolas para chegar à conclusão que ambas me atraíam aproximadamente do mesmo modo. O que fiz então? Nessa etapa do dilema, decidi que precisava de mais informação e pesquisa no terreno e examinei cuidadosamente as duas instituições.
Conheci pessoas nos dois sítios e perguntei-lhes se gostava de lá estar. Pesquisei os bairros vizinhos e as escolas para os meus filhos. Sumi e eu ponderamos se as duas opções encaixavam no estilo de vida que queríamos ter. Não demorou muito até me sentir tão estúpido por esta decisão que o meu trabalho e produtividade acadêmica começaram a ressentir-se. Uma vez que gastou algum dinheiro a comprar a minha sabedoria neste livro, além do tempo de outras atividades que abdicou no processo, provavelmente não devia admitir que fiquei enrolado como o burro, tentando distinguir entre duas medas de feno muito parecidas, mas foi o que me aconteceu. Em última análise, com todo o conhecimento das dificuldades do processo da tomada de decisões, fui tão previsivelmente irracional como toda a gente.